Primeiramente, eu gostaria de dar a paz do Senhor para todos os membros da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina, e agradecer de todo o coração por esse convite para que eu fizesse esse depoimento e passasse para vocês. Um depoimento de um fato que ocorreu há 33 anos atrás. Eu tinha exatamente 23 anos quando este fato aconteceu. Quem estava neste culto e que pode testificar tudo o que eu estou falando foi o dueto Edson e Thelma. E por que eu digo isso? Porque no último dia eles foram impactados de uma tal maneira que eles voltaram comigo na viagem chorando o tempo todo. Aí chegamos ao último dia, o último dia de congresso. Estava muito rouco de tanto falar, porque falei também pela manhã, falei à tarde, e eles me deram a oportunidade. E eu comecei a falar, pregando uma palavra da epístola que Paulo escreveu aos Romanos, falando do triunfo de Jesus sobre o diabo, do triunfo de Jesus sobre a carne, do triunfo de Jesus sobre o mundo, e quando ele chega aos céus para se assentar à direita do Pai. No exato momento que eu estava pregando sobre isso, eu falei que Deus estava ali, naquele lugar, e que podíamos ouvir as pisadas dele no santuário. Nesse instante que eu falei isso, uma pessoa foi tomada por Deus, uma profeta de Deus, e começou a falar dizendo: eis que estou convosco. E para que todos saibam que eu estou aqui, ouçam as minhas pisadas. E aí, nesse exato momento, todo o povo que estava naquele lugar ouviu as pisadas do Senhor. Foi uma coisa tão impactante que o templo começou a tremer. E aí Deus tomou o lugar de uma maneira tal que o culto foi terminar quase 4, 5 da manhã. As pessoas glorificando, as pessoas sendo curadas, sendo batizadas com o Espírito Santo. Enfim, foi uma manifestação extraordinária. Mas de tudo isso eu gostaria de destacar algumas coisas interessantes deste culto que aconteceram. Uma delas foi o pastor Luiz Augusto, que faleceu na tragédia da TAM, ali em São Paulo, no aeroporto de Congonhas. Este homem, ele estava entre as pessoas que estavam neste lugar. Ele tinha mais ou menos uns 15 anos. Ele foi batizado pelo Espírito Santo ali e teve a chamada de Deus para o ministério. Ele me contou isso uma semana antes da tragédia que lhe aconteceu, lá no Maranhão, quando nós estávamos pregando ali. Ele contou esse testemunho. E dezenas de outras pessoas que ali estavam hoje são obreiros, são pastores, evangelistas e pessoas que foram chamadas por Deus. Todos que participaram daquele culto foram impactados até o dia de hoje. Estão no ministério e Deus tem feito grandes obras na sua vida. Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente.
mistério na igreja, há um silêncio de oração, há um milagre acontecendo no meio da congregação. Eu sinto um anjo passeando com sua espada de poder. É o mensageiro do Senhor que veio pra nos proteger. Deus vivo, quem é salvo sente o teu amor presente, pois estás aqui. Deus vivo, torna tudo novo e abençoa o povo que confia em ti. A paz do Senhor, pastor João Seno. A paz do Senhor, Assembleia de Deus em Criciúma. A paz do Senhor, linda mocidade de juventude desta linda Assembleia de Deus aí em Criciúma, que está agora confraternizando em Cristo. Um fortíssimo abraço de Edson e Thelma, que Deus possa abençoá-los, derramando um grande poder sobre vós, que haja batismo, haja reconciliação e, acima de tudo, haja louvor e salvação em Cristo Jesus. Deus os abençoe abundantemente. Amém. Amém. A paz do Senhor, queridos irmãos. Motivo de grande alegria estarmos aqui novamente através desse mecanismo, né, que hoje nos é proporcionado, mas estamos assim presentes nas nossas orações, orando para que vocês tenham um congresso maravilhoso. Então nós estivemos aí em 1979 pela primeira vez, conhecendo Criciúma, conhecendo essa Assembleia de Deus maravilhosa, onde pudemos estar juntos com o pastor José Vieira, toda a sua família, Conjunto Dedos de Davi, Vânia de Oliveira, Eliseu também, que estava aí já trabalhando junto e está até hoje, né, Eliseu? Um grande abraço para vocês, que Deus possa abençoá-los. Mas naquela ocasião, naquele sábado, onde o pastor Paulo César Lima estava pregando, já desde quarta-feira, e era o sábado, ele já estava um tanto quanto cansado, afônico, e ele falou para nós que talvez não conseguisse pregar todo o tempo que era o costume, né, dele, pregar pelo menos uns 40 minutos, e com 30 minutos que ele estava pregando, ele perdeu completamente a voz e se virou para entregar o microfone ao pastor José Vieira. Mas naquele momento, eu vi uma irmã que se levantou e foi usada em profecia ali do nosso lado esquerdo, e ela disse, o Senhor disse através dela, né, eis que estou no meio de vós, ouvi os meus passos. E naquele momento, da porta do templo em direção ao púlpito, toda a igreja pôde ouvir os passos de Jesus. E nós não queríamos mais só ouvir, nós queríamos ver, e a igreja se levantou, e o mover de Deus naquela noite foi lindo, maravilhoso, foi impactante, foi de uma forma onde nós poucas vezes vimos isso acontecer novamente com outras manifestações do Espírito Santo de Deus. Então nós desejamos a vocês um excelente congresso. Desse fato, surgiu a música Deus Vivo, que é essa música que nós cantamos agora para vocês. Voltamos para a nossa casa naquela ocasião, mas a presença do Espírito Santo de Deus veio conosco e deu essa letra, essa música, Edson Coelho, e Deus me deu o privilégio de gravar, e ela hoje é conhecida no Brasil e fora dele, e onde nós temos passado para cantar, e cantamos Deus Vivo, nós temos a oportunidade de contar este fato, esse grande testemunho do que Deus fez no nosso meio naquela noite. E que Deus possa abençoá-los também neste congresso, mocidade dos anos 70 e 80, que Amém. Deus possa estar com Deus vocês abençoe. Como tem estado, e que Ele se manifeste no meio de vocês como Ele quiser fazer, e que Deus possa nos abençoar. Fiquem na paz. Amém. Amém. Glória a Deus. Se estás aqui, Deus vivo.